tá? E a gente vai falar um pouquinho deles ainda hoje. E, por fim, nós temos o último momento, né, que contempla, né, 1960 até os dias atuais, que é a chamada abordagem dos sistemas abertos, representados por Curtis e Kahn e Emery Trist. Vamos lá, então. Essa segunda parte desse slide, desse arquivo, ele vai contemplar o segundo capítulo 1. Nós temos 2 capítulos 1. Um capítulo que já foi visto, né, do Wagner e Hollenbeck, e esse que começa a ser apresentado hoje, do Paul Spector, Psicologia Organizacional do Trabalho. E aí a gente vai perceber que nesse capítulo, o Spector, ele apresenta algumas questões que nós já vimos lá, né, da Escola das Relações Humanas, por exemplo, as influências tayloristas de produção, mas ele vai falar um pouco mais também da atuação atual, né, do que o psicólogo das áreas mais proeminentes, assim, dentro da psicologia organizacional de trabalho, as principais associações, institutos relacionados às organizações de pesquisa, de prática, né, do psicólogo organizacional e do trabalho, e como se formar, né, um psicólogo organizacional. Como que o psicólogo organizacional, de alguma forma, ele pode implementar a sua carreira enquanto psicólogo organizacional. Porque a gente sabe que na graduação, assim como em outras áreas também da própria psicologia, a graduação nos oferece, né, um estado da arte geral, né, gente, de várias áreas, de várias disciplinas, de várias atuações. E na psicologia organizacional isso não é diferente, né? Então, dentro dessa disciplina que a gente está vendo aqui ao longo desse semestre, existe um universo de temas, um mundo de possibilidades, né? Então, aqui a gente vai apresentar esse mundo, mas a gente vai dar, digamos assim, o passaporte para esse mundo, mas a gente não vai entrar no mundo propriamente dito, né? De uma forma assim tão detalhada, de uma forma tão longa, né? A gente vai entrar em várias áreas, sim, né? Mas é importante que vocês tenham consciência que, por exemplo, o que a gente vai começar a falar a partir desse slide de hoje, né, os processos de gestão de pessoas, recrutamento, seleção, treinamento, saúde mental no trabalho, são áreas que, assim, por si só, já mereceriam ser uma disciplina, né? Uma disciplina de recrutamento e seleção, uma disciplina de treinamento e desenvolvimento, uma disciplina de saúde mental no trabalho. É só para vocês terem uma ideia da profundidade, né, e da variabilidade de subtemas que a psicologia organizacional do trabalho podem contemplar, tá? Não é esse o nosso objetivo aqui, né? Nessa disciplina, o objetivo é exatamente falar, né, fazer um movimento mais exploratório, tá? Da área, tá joia? Bem, então, o que é a psicologia organizacional, gente? A gente já falou um pouquinho disso, né, nas nossas primeiras aulas, na nossa primeira aula especialmente, tá? E é importante a gente entender, né, que o psicólogo do trabalho, psicólogo organizacional, ele não vai trabalhar, ele não vai atuar como um psicólogo clínico, né? Então, quando a gente diz que o psicólogo ele não lida diretamente com os problemas emocionais ou pessoais do funcionário, não significa que o psicólogo não vai ter uma escuta, que ele não vai fazer um acolhimento, que ele não vai considerar aspectos pessoais. Ele vai considerar esses aspectos pessoais. No entanto, ele não vai trabalhar
nos moldes clínicos com esse sujeito. Ele não vai montar um consultório dentro de uma empresa, né? O objetivo do psicólogo organizacional, né, como um representante de uma área aplicada, né, da psicologia, ele vai ser ali um facilitador, um mediador entre as questões, as estratégias organizacionais, né, a missão, a visão dessa organização e o trabalhador, né, levando em consideração, quando eu falo de estratégias organizacionais, eu estou falando dos objetivos, né, enfim, de todas as características que compõem essa organização, das metas, certo? Então, é claro que o psicólogo organizacional, ele vai ter, de alguma forma, aí, responder, né, a questões desse trabalhador em sincronia com questões da organização, né? Então, o psicólogo ele não está ali só para atender a demanda do sujeito. No entanto, ele também não pode atender somente a demanda da organização, porque a organização ela não tem, digamos assim, conhecimento, ela não tem know-how para olhar, para avaliar, né, para julgar, para pensar estratégias que dizem respeito à questão humana dentro da organização de trabalho. Então, por exemplo, quando o psicólogo ele planeja, né, organiza um treinamento, né, quando ele vai organizar programas de motivação, por exemplo, ele vai estar direcionando isso para o trabalhador. Claro que sim. Né? Ele tem que saber como é que esse trabalhador se motiva, né? Fazer uma pesquisa, fazer um diagnóstico junto a esses trabalhadores, mas essa motivação, de alguma forma, ela vai se relacionar com o desempenho desse trabalhador, vai se relacionar com a produtividade desse trabalhador. Então, percebam que o psicólogo organizacional, especificamente, aquele que está lá dentro da empresa, trabalhando no RH, ele não vai estar olhando só para o trabalhador e ele não vai estar olhando só para a empresa, né? A ideia é que ele esteja trabalhando, fazendo a conexão entre essas partes, né? Óbvio, levando em consideração as características dos sujeitos, não? Então, sim, a gente vai considerar, né, as características pessoais, né, mas também as características da empresa, né, a relação custo-benefício, né, do que você está propondo, quais são as estratégias da empresa a curto, médio e longo prazo, qual a missão, a visão, as metas dessa empresa. Exatamente, Ana. Isso é uma coisa tão interessante, né, e ainda existe muito, né? As empresas motivarem os seus funcionários com passeios, ingressos, etc. Ainda tem-se muito isso, né? Mas até algumas teorias motivacionais, vocês devem estar vendo isso em motivação e emoção, algumas teorias motivacionais, né, já colocam um questionamento em relação a esse tipo de fator motivacional. Por quê? Algumas teorias, como, por exemplo, a teoria dos dois fatores de Herzberg, ele coloca, né, que esses exemplos aí que você citou, né, passeios, ingressos, qualquer tipo de estímulo externo não garante, por um longo tempo, não garante uma manutenção da motivação do trabalhador, né? Seria necessário que essas atividades, né, que essas ações, elas fossem, assim, muito frequentes, né, para que você pudesse estar ali, você está fazendo um reforçamento, usando aí os termos, né, das teorias comportamentais cognitivas, né, você estaria fazendo um reforçamento positivo
né, daquele tipo de comportamento. A pessoa produziu bastante, né, ela alcançou as metas dela, ou ela superou as metas, então ela vai ganhar ali um benefício. No entanto, analisando psicologicamente, né, a gente sabe hoje em dia que esses componentes não conseguem manter a motivação por muito tempo. Né? O que consegue manter a motivação por muito tempo? Exatamente os fatores intrínsecos, né? Que o Weisberg denomina como fatores de fato motivacionais, né? Que são aqueles fatores que estão exatamente, Ana, internos ao indivíduo, né? A valorização, né? A autorrealização, a autoestima, né? Ao sujeito ser. E aí, quando a gente está falando de valorização, mais uma vez, a gente não está falando de valorização só de remuneração, né? Mas a gente está falando de uma remuneração no sentido desse trabalhador ser ouvido, dele ser, das ideias dele serem consideradas, né? Da transparência nas relações de trabalho dentro da organização, dele encontrar um sentido, né, do seu trabalho. Então, esses fatores que são, digamos assim, considerados mais subjetivos naquela pirâmide, né, da hierarquia motivacional do Abraham Maslow, essas necessidades mais subjetivas é o que teria um maior poder, digamos assim, de manter uma motivação no sujeito. Então, na verdade, uma empresa, e o psicólogo que está nessa empresa trabalhando com motivação, ele tem que saber mesclar isso, né? E tudo bem a gente utilizar benefícios externos, né? Como premiações para estimular, né, equipes, enfim. Mas a gente não pode só usar uma coisa e nem só usar outra coisa. E eu gosto muito de citar o Frederic Esberg, né, na teoria motivacional dos dois fatores, porque ele fala justamente isso, né? Os fatores higiênicos, que são os extrínsecos, né, são os benefícios, aqueles que vêm de fora, ou seja, salário, benefícios, todos os tipos de benefícios. Então, assim, eles são importantes? São, mas eles não garantem essa manutenção a longo prazo da motivação, né? Mas a falta deles provoca insatisfação. Então, assim, ele não satisfaz completamente o trabalhador, porque o trabalhador, ele tem que se sentir útil no seu trabalho, ele tem que encontrar sentido no seu trabalho, ele tem que se sentir autorrealizado no seu trabalho, né? Que seria aí os fatores intrínsecos, correto? Mas isso não significa que ele não tenha que receber um bom salário, né? Eu gosto muito de de colocar um exemplo, né? Aquelas empresas que colocam a foto do funcionário do mês, né? No quadro, para todo mundo ver qual o funcionário do mês. Ok, isso é muito bacana, né? Mas é muito importante também que a organização mantenha, né, o compromisso do pagamento salarial justo, de pagamento salarial regular, né, que não tenha atrasos, que seja, né, um pagamento, digamos assim, honesto, minimamente, né? Então, assim, muitas empresas, com com a falta, né, de alguém que pudesse pensar, né, analisar essa questão, ok, então já que os funcionários eles se motivam porque eles querem ser valorizados, vamos colocar ali uma fotinha deles ali no corredor, né? E isso vai ser suficiente para manter a motivação dele. Claro que não, né, gente? Se ele não for bem remunerado, se ele não tiver boas condições ambientais, recursos materiais de trabalho, isso também vai influenciar, né? Como o próprio Esberg falou, esses recursos materiais, eles não motivam, mas a falta deles desmotiva. Entende a diferença?
Então, isso é muito importante para a gente sempre ter isso em mente, né? Porque a gente não vai estar atendendo somente a necessidade do funcionário, do trabalhador, né? Que a gente poderia também chamar de usuários internos. Usuários internos, pessoal, é a mesma coisa de funcionário, é a mesma coisa de colaborador, né? Que são exatamente, a autonomia também é uma coisa bem interessante. É interessante, Ana, ao mesmo tempo que é uma questão muito discutida também no campo da psicologia já do trabalho. Por quê? É muito comum, pessoal, isso a gente vai discutir muito nos textos sobre a psicodinâmica do trabalho, tá? Mas eu vou fazer um parênteses aqui, que eu acho que é importante a gente já ter essa noção. Alguns termos, algumas nomenclaturas que são usadas pela psicologia, desculpa, e são utilizadas também por outras áreas, acabam sendo absorvidas pelo mercado de trabalho, mas com um uso muito precário. E a autonomia é um desses conceitos, né? A autonomia, às vezes, ela é confundida, né, por algumas empresas, com a atribuição exacerbada de funções, né, ao funcionário. Ah, ok, já que você quer ter autonomia, faça do jeito que você faça de acordo com as suas possibilidades, né? Faça de acordo com seus pensamentos, mas olha, se alguma coisa der errado, você também é responsável, né? Então, é necessário que se tenha essa reflexão, né, sobre a responsabilidade das consequências, sobre a responsabilidade, né, de todas as ações. Né? Eu não estou dizendo aqui que o funcionário, o colaborador, ele não tenha que se responsabilizar também. Sim, é importante que ele se responsabilize, né? Mas, por outro lado, a empresa ela não pode se isentar dessa responsabilidade também. Tem que ser uma responsabilidade coparticipativa, compreendem? E o que acontece muitas vezes é a empresa usar de algumas manobras, né, para se isentar dessa responsabilidade. Então, é uma autonomia muito, assim, como que eu poderia dizer, muito armadilha, entende? Ok, você quer ter autonomia, então você vai arcar com todas as consequências. Não pode ser assim, né, gente? Não é para ser assim. No conceito de autonomia, né, há que se ter, assim, ações, né, onde o sujeito ele possa ter, né, possa ter algumas iniciativas, mas amparadas pelo lugar, né, pela empresa onde ele está executando aquele trabalho, né? Então, assim, é uma autonomia, digamos assim, planejada, né? Uma autonomia organizada, né? Numa autonomia a bel prazer de uma ou de outra parte. Compreendem? E isso, gente, funciona para para todos esses processos aqui, que vocês estão vendo. Aqui eu listei algumas das funções do psicólogo organizacional, tá? Analisar a natureza da atividade, conduzir a análise para determinar a solução de um problema organizacional, pesquisas sobre sentimentos, opiniões de funcionários. Olha bem, olha os sentimentos aí, gente. As percepções, os valores daqueles funcionários. Para que, Ivone, eu vou levantar tudo isso? Todas essas ações, gente, elas devem ser pensadas em termos de levar em consideração as estratégias da empresa. E dentro dessas estratégias, o que contém essas estratégias? Né? Qual é a visão de futuro daquela empresa? Qual é o planejamento dessa empresa? Né? Qual é o ramo dessa empresa? Onde que essa empresa está
Onde que essa empresa quer chegar? Quais são os planos dela de futuro? Uma empresa, por menor que ela seja, né, ela tem o seu planejamento, ela precisa desse planejamento, né? Um planejamento econômico, um planejamento, enfim, e aí econômico entra, né, aquisição de materiais, aquisição de pessoal, enfim, tudo que vocês possam imaginar que a empresa vai ter que investir, né, a curto, médio e longo prazo. Então, é importante que o psicólogo, ele, não que ele domine totalmente todas essas áreas, mas ele tem que ter esse conhecimento. E, obviamente, que ele vai ter esse conhecimento a partir do momento que ele entra na empresa, né? Agora, você fala assim, mas eu tenho que saber algumas coisas antes. Sim, né? É claro que se você pretende ser um psicólogo organizacional, é importante que você invista, né, num conhecimento básico de gestão de pessoas, né, de programas Office, de programa Office, por exemplo, enfim, de várias questões que, em qualquer lugar que você venha trabalhar, você vai poder utilizar aquilo. Agora, as especificidades de cada organização, você só vai ter acesso quando você estiver lá, né? Mas você tem que ter um conhecimento anterior para quê? Para facilitar a sua operacionalização depois. Vamos imaginar que você entre agora, daqui a pouco, no estágio no RH de uma empresa. E aí você não sabe nada de RH. Gente, desculpa, nada de Excel, por exemplo. Excel é uma coisa que você tem que saber para todos os tipos de trabalho, para todos os tipos digamos assim, de atuação, seja na área organizacional ou não, né? Até na área acadêmica a gente usa Excel, né? Então, se você pretende, né, se preparar para o mercado de trabalho, é importante que esses conhecimentos básicos você já comece a pensar, né? Você comece já a se programar para você aprender, né? Porque aí, se você entra numa empresa, né? Vamos supor, surge uma vaga e você não sabe isso ainda, isso vai exigir mais tempo, isso vai exigir mais investimento emocional seu, para você, nossa, eu tenho que dar conta dessa planilha, mas não sei nem fazer planilha, entende? Então, se você já sabe isso antes, que é um conhecimento que você vai poder usar em qualquer outra situação que você venha a atuar, isso já te adianta o seu trabalho, entende o que eu estou dizendo? Então, algumas questões, é importante que o psicólogo ele já comece a se preparar, em inglês também, exatamente, Ana. Inglês e espanhol ainda são, assim, o inglês principalmente, né? É o principal, né? Depois do inglês, estaria aí empatado o espanhol e o francês. E agora, Gina, dependendo da empresa, o japonês e o chinês, né? Mas percebem que essa já é uma particularidade, né? O inglês já seria, assim, digamos assim, aquele conhecimento mínimo, né? Que você tem que ter. E isso, gente, em qualquer lugar. Olha, só para vocês terem como exemplo, eu já atendi na clínica uma pessoa que uma pessoa americana. Ela até ensaiava algumas coisas assim em português, mas não, né, nada que fosse assim muito fácil para ela. Então a gente tinha que falar em inglês, isso no consultório. Agora imagine isso numa empresa, numa escola, né? Por exemplo, se você vai ser psicólogo de uma escola de ensino infantil, de ensino fundamental, hoje a gente sabe que tem escolas bilíngues, né? Então você pode se deparar com pais de alunos que têm só falam inglês, né? Então veja que quando a gente está falando dessas habilidades básicas, né, dessas competências, a gente não está falando assim, coisas assim muito. É claro, se você fala assim, nossa, eu tenho que aprender um japonês, tudo bem, aí a gente pode até pensar, né? Nossa, é uma coisa muito específica, não é algo que está assim tão.
Mas, assim, se você vai trabalhar numa empresa, a princípio, que tenha, né, a língua principal seja o japonês, o inglês já vai dar conta ali. Porque todo mundo sabe muito bem o inglês, entendem o que eu estou falando? Então, é bacana vocês começarem a pensar nisso, independente da área de atuação, independente do campo que vocês vão seguir depois, entendeu, gente? Isso é muito importante. Na empresa, então, isso nem se fala. Bom, projetar sistemas para avaliação de desempenho, projetar sistemas de processo seletivo, de treinamento, desenvolver testes psicológicos. Nossa, Ivone, eu posso desenvolver um teste psicológico? Claro que pode, né? É claro que você tem que ter todo o cuidado e seguir todos os protocolos, né, científicos, né, para a construção de um teste psicológico, né? Um teste psicológico não é aquele questionário, aquele roteirinho de entrevista que a gente preenche ali, que a gente formula ali rapidamente, né? A gente sabe que para se desenvolver, né, e para validar um teste psicológico é todo um processo, isso pode levar alguns meses, né? Isso é diferente, por exemplo, eu quero fazer uma entrevista, quero fazer uma pesquisa de satisfação, eu quero fazer uma avaliação de desempenho dos meus funcionários, uma pesquisa de clima, né? Até mesmo esses instrumentos mais simples, que não têm a intenção de ser comercializados, né, universalizados, eles precisam minimamente de um controle de qualidade. O que eu estou dizendo aí de controle de qualidade? Você tem que saber se o que você está perguntando na sua entrevista, se o questionário que você está montando, ele de fato vai contemplar os objetivos. Ivone, como que eu vou saber isso? Primeira coisa, fazer o seu diagnóstico. Segunda coisa, montar os objetivos em cima desse diagnóstico, porque não tem como a gente montar uns objetivos, não tem como a gente montar um planejamento se a gente não sabe o diagnóstico. Que o diagnóstico vai dar o que para a gente, gente? O que a empresa precisa, ou seja, qual é a demanda. Então, isso é para tudo dentro de uma organização. Todas essas ações do psicólogo precisam ser pensadas com essa lógica, né? É claro, posso usar testes psicológicos no processo seletivo que já esteja sendo comercializado? Claro que sim, né? E é o que mais acontece, né? Agora, por outro lado, eu também tenho que avaliar, enquanto psicóloga, se é necessário, num processo seletivo, essa aplicação de teste, né? A gente vai falar mais sobre isso no nosso próximo item, né, no nosso próximo tema, né, que é exatamente recrutamento e seleção, tá? Implementar mudanças organizacionais, por exemplo, como novo sistema de bonificação, de gratificação para os funcionários. Veja que isso é muito importante, é bacana você ter, né, programas de bonificação, mas não é o suficiente, então é importante que o psicólogo tenha esse olhar também. Avaliar a eficácia de uma atividade, de uma prática, de um programa de treinamento, né? Então, a eficácia de um programa de treinamento, ele tem que ser verificado, ele tem que ser avaliado. Então, o psicólogo, ele não só vai fazer um diagnóstico, para ele fazer um planejamento da ação dele, como depois ele também tem que avaliar se esse programa que ele implementou deu certo, se não deu certo, o que foi bom, o que não foi bom. Nós temos uma coisa hoje, gente, eu falo hoje, né, mas isso já vem de algum tempo, sendo disseminado aí na academia, e, consequentemente, isso traz reflexos no mercado de trabalho, que, assim, a gente tem que construir um instrumento para dar certo a primeira vez, né? A gente já tem que construir digamos assim, uma entrevista completamente correta. Gente, não tem como fazer uma entrevista completamente correta, pensar num roteiro, que eu estou dizendo, tá? Completamente correto logo de primeira. É importante que você prepare esse material com antecedência, porque é importante você verificar
se o que você pensou em colocar ali no roteiro de entrevista, se realmente vai alcançar os objetivos. É importante você compartilhar isso com os gerentes de linha, né, que são os gerentes, né, que ficam, né, nas equipes de trabalho propriamente dito, com o gestor, né, principal, porque são essas pessoas que vão estar diretamente ligadas a essas equipes. Então, ninguém melhor do que eles também para te ajudar a implementar isso, né? Então, quando você, por exemplo, está, por exemplo, uma pesquisa só para exemplificar, né? Eu fiz uma pesquisa sobre expectativas acadêmicas de carreira em estudantes universitários. Então, eu construí, né, o projeto tinha a intenção de fazer uma entrevista inicial e depois fazer a construção de um instrumento de medida para analisar essas expectativas, certo? Então, até o roteiro de entrevista, eu fiz um estudo piloto. O que é esse estudo piloto? Estudo piloto é você fazer uma construção de uma primeira versão desse instrumento, né? Em cima das suas observações, em cima da literatura, né? Dos modelos teóricos da psicologia existentes, né? Dentro das demandas organizacionais. Ok, você fez uma primeira versão. Aí você vai enviar essa primeira versão para, digamos assim, um grupo que representa uma amostra de pessoas que vai responder efetivamente esse questionário. Para quê? Para saber se o que você escreveu ali, se está entendível, né? Eu adoro falar essa palavra, entendível, né? Se está compreensível, né? Se as pessoas exatamente para fazer uma análise crítica. Eu falei assim, poxa, Ivane, mas você, como psicólogo, você vai dar para os sujeitos fazer uma avaliação crítica? Claro, gente, isso se chama estudo piloto. Isso tem que ser feito em organizações de trabalho, em qualquer tipo de lugar que você venha trabalhar, que exija você fazer uma pesquisa. Né? Que garantia você vai ter que o instrumento que você está aplicando, ele é fidedigno, ele é válido, né? Então, somente esses processos de validação vão possibilitar, né, vão te dar mais certeza de que aquele instrumento que você está utilizando é um instrumento válido, né? Então, você dá esse instrumento para, vamos supor que você vai ter aí você não precisa aplicar para muita gente, né? Vamos supor, você coloca aí 10 pessoas, você manda aí um estudo piloto para 10 pessoas. Você vai recolher as informações dessas 10 pessoas e vai reorganizar o seu instrumento. Depois que você reorganizar esse instrumento, ainda é possível você fazer uma segunda validação. Com quem? Com peritos, com pessoas que já atuam na área, mas aí profissionais, né? E não funcionários. Você pode dar também para os gestores, para eles responderem, como se eles estivessem respondendo. Mas o intuito não é o resultado do teste, entendeu? O intuito é que eles façam uma análise crítica, para saber se, de repente, você trocar uma palavra por um outro sinônimo não ficaria mais compreensível, né? Se de repente, alguma frase ali não é ambígua. Então, a ideia é exatamente você minimizar, né, essas questões. E como somos nós, psicólogos, que estamos desenvolvendo esse instrumento, a gente não pode esquecer, né, gente, que nós somos seres humanos. Então, nós temos também a nossa subjetividade, temos também as nossas tendenciosidades, né? Então, a gente tem que tentar minimizar isso da melhor maneira possível. É claro que aí, se a gente for partir, né, por uma questão de construção de testes psicológicos mesmo, né, esses testes que são psicométricos, testes positivos, esses testes vocês devem estar vendo, não sei se vocês já viram, né?
com a professora Lúcia, com o professor Takahashi, avaliação psicológica, isso daí tem todo um outro protocolo muito rígido, né, que o psicólogo que se investe, né, nessa construção de testagem psicológica já também tem que seguir, né, toda uma validação estatística, né, tem parâmetros estatísticos a serem considerados e por aí vai, tá? Ok, pessoas? Aqui é só mais uma tabelinha, né, das principais áreas, né, que ainda hoje o psicólogo mais atua, né, que estão mais presentes aí no mercado, tá? Só por curiosidade mesmo para vocês, ok? E aí a gente começa a falar um pouquinho, né, da organização da psicologia organizacional. Porque a psicologia organizacional também, gente, usando aqui uma palavra, vou ser bem redundante, né? Ela também ela é uma área que precisa ser organizada. E como qualquer área, né, seja na clínica, seja no hospitalar, na escolar, nós temos sociedades, organizações, associações que organizam os profissionais que atuam na área, que organizam o conhecimento científico produzido por esses psicólogos dentro dessas áreas específicas. Então, por exemplo, a gente tem a Sociedade Brasileira de Psicanálise, a gente tem a Sociedade Carioca de Psicanálise. Dentro da clínica, a gente tem N sociedades. Para quê, gente? Para organizar os profissionais. E organizar em que sentido? Organizar no sentido metodológico, de construção de conhecimento, de atuação, né? E na psicologia organizacional não é diferente. A gente tem associações, sociedades assim, internacionais, nós temos sociedades nacionais, né? Estaduais e até municipais, dependendo da área. Geralmente, o que mais acontece são as internacionais e as nacionais, tá, gente? Não são todas as áreas que têm estaduais e municipais. Não é sempre isso, tá? Mas pode acontecer. Isso vai muito de acordo com a quantidade de psicólogos, né? Enfim, com a tradição da área e por aí vai. Mas, por exemplo, na psicologia organizacional do trabalho, a gente tem a Sociedade de Psicologia Industrial e Organizacional, a gente tem a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, né? Inclusive a APA é uma, digamos assim, uma associação que nós aqui no Brasil temos que, digamos assim, conhecer também, né, de alguma forma, porque a APA, ela administra, por exemplo, quer dizer, os psicólogos americanos, assim, não só estadunidenses, entendem? Mas, por exemplo, vamos supor que vocês queiram futuramente fazer um trabalho científico, né, e queiram publicar esse trabalho científico em um periódico na área da psicologia, né? Então, alguns periódicos, né, que são as revistas, né, científicas, elas exigem que as regras, né, de construção do texto sejam regras da APA e não da ABNT, tá? A APA também tem essas regras, também tem essas normativas, entendem? Então, é importante que a gente saiba que isso deve ser acessado também. De modo geral, quando a gente faz algum trabalho aqui no Brasil, para publicação somente no Brasil, que não vai ter grande abrangência, né, a ABNT já é suficiente e a ABNT ela contempla aí muitas questões, né, nos protocolos científicos, mas se você pretende publicar em uma revista que tem uma abrangência maior, sobretudo que tem uma abrangência internacional, você vai reparar que ali vocês devem entrar, por exemplo, vocês mesmos podem entrar
em qualquer periódico, né, pesquisando na internet, normas de publicação para essa revista científica. Vamos supor, Psicologia, Teoria e Pesquisa, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Revista Brasileira de Orientação Profissional. Vocês podem entrar nos sites dessas revistas e aí vocês vão ler lá como publicar. E aí tem as regras para os autores. E aí vocês vão ver lá, ABNT, né, ou APA. Então, isso varia muito de revista para revista, tá? Bem, a gente tem também a Sociedade de Psicologia Industrial e Organizacional. Essa diversidade de nomes, gente, ela é explicada exatamente por toda essa história que a gente já viu até agora, né? A gente sabe que a psicologia organizacional, ela já foi chamada de psicologia industrial, ela já foi chamada de psicologia organizacional, ela já é chamada de psicologia do trabalho, ela também pode ser chamada de industrial e organizacional, organizacional e do trabalho. Então, isso, gente, é uma, como eu posso dizer, é uma decisão de cada país, de cada associação, porque essa decisão desse nome vai levar em consideração a que áreas que os psicólogos daquela região atuam, né? Então, se é mais para a área organizacional e industrial, né, vai ter esse nome. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem um nome mais que contempla psicólogos organizacionais e do trabalho. Por quê? Tem aqueles psicólogos que trabalham em RH, que são mais voltados para a área de gestão de pessoas, né? E aqueles psicólogos que são mais voltados para a psicologia do trabalho, né? Que a gente vai ver também aqui na nossa disciplina, que é aquele psicólogo voltado mais para a saúde do trabalhador, psicodinâmica do trabalho. Érica, você pode colocar também no Google, tem uma classificação de periódicos do CNPq ou da CAPES. A CAPES é também um órgão regulador, né, brasileiro, de pesquisa, e lá eles fazem uma classificação que é feita periodicamente, uma avaliação que é feita periodicamente dessas revistas. Então, a classificação geralmente seria qualis, a gente fala de qualis, né? Qualis é qualidade. Qualis CAPES, A, B, B1, B2, C, C1, acho que tem C2 também, D e E. Né? Então, essa classificação vai exatamente classificar cada revista. Né? E aí tem de todas as áreas, né? Não só da psicologia, tem da pedagogia, do serviço social, enfim, todas as áreas, né? As áreas tecnológicas também, tá? E aí, quando você verifica, Érica, que aquela revista tem geralmente as revistas têm aquele número como é que fala? Deixa eu ver aqui o nome para vocês. Tem o CID, ou ele tem, o INDEX, ou o INSS também, tá? O ISBN, tá? O ISBN, então, tem vários, digamos assim, várias certificações, né? Então, essas certificações, se você coloca essa informação nesse site da CAPES, por exemplo, você consegue verificar qual é a classificação daquela revista, entendeu? Tem revistas internacionais, revistas nacionais, todas elas. E essas classificações, elas geralmente têm uma avaliação, assim, de tempo em tempo. Érica, tem várias, porque depende muito da área, entendeu? Tem, por exemplo, psicologia
Estudos em psicologia, ciência e sociedade, é uma super bem avaliada, mas ela tem uma, digamos assim, uma vertente. Vamos supor, ela é uma revista, você tem que olhar qual é o objetivo da revista. Estudos em psicologia e sociedade, se eu não me engano, ela é uma revista que tem uma, digamos assim, uma lógica, uma vertente mais da psicologia crítica, reflexiva, sabe? Psicanálise. Então, não adianta você, se você se interessa, por exemplo, por uma pessoa, se o seu artigo, vamos imaginar, seja um artigo que contemple uma discussão mais comportamental, que envolva estatística, por exemplo, não adianta nem você mandar para lá, porque não vai ser de interesse da revista publicar, não é o perfil da revista, entende? Então, vocês têm que olhar esse perfil para você submeter. Não adianta só você não adianta só você saber qual é a mais conceituada, mas a mais conceituada dentro da área que você quer. Então, assim, a gente tem na psicologia organizacional, né, psicologia organizacional do trabalho, né, a gente tem na orientação profissional, Revista Brasileira de Orientação Profissional, essas são as mais conceituadas dentro dessa área, entendeu? Brasileiras, entendeu? Psicologia, ciência e profissão, psicologia, teoria e pesquisa. Psicologia, teoria e pesquisa é uma super bem conceituada. Essa, geralmente, tem algumas revistas que têm um perfil, como é que eu posso falar? Perfil bem mesclado, né? Aceita tanto uma abordagem mais discursiva, né? Por exemplo, pesquisas qualitativas, como pesquisas mais quantitativas. Então, tem que ir entrando uma por uma mesmo e garimpando, entendeu? Geralmente, os artigos que eu tenho, tem assim, a revistas gerais também tem uma boa qualificação, interdisciplinar, tem umas revistas que são interdisciplinares, que são muito bacanas também. Enfim. Ok, pessoas? Então, gente, pesquisa é uma das principais atividades dos psicólogos organizacionais. As publicações científicas especializadas são a principal forma de divulgação dos resultados obtidos. Os pesquisadores organizacionais, cuja maioria é formada por professores universitários, veja, pesquisadores organizacionais, a gente está falando exatamente do psicólogo organizacional que está lá dentro do RH, não, tá? A gente está falando dos pesquisadores organizacionais. Estes, na sua grande maioria, são formados por professores universitários. Por quê? Esses professores, esses profissionais, pesquisadores, eles estão dentro das universidades, né, dentro dos programas de pós-graduação, né, ou até de graduação, desenvolvendo projetos de iniciação científica, por exemplo, como aqui a gente tem na Veiga, PIC-UVA, né, geralmente, esse programa de iniciação científica contempla um projeto de pesquisa que o professor, né, que é um professor da área organizacional, desenvolve, entendeu? E isso pode ter vários níveis, né? Por exemplo, eu já trabalhei num grupo de pesquisa que o professor orientador, ele tinha alunos de graduação, que é o projeto iniciação científica, né? Alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, todo mundo tem ali os seus interesses em comum, né? Então, geralmente, todas as pessoas trabalham em pesquisas junto com esse orientador, nas pesquisas dele, e individualmente em cada uma das suas pesquisas. Então, isso é muito comum, né? Quando você entra, por exemplo, para um mestrado, para um doutorado,
Você entra naquele grupo, né? Então, você vai estar trabalhando na sua pesquisa, né? Junto com o seu orientador, mas também você vai estar fazendo quase uma pesquisa paralela junto com o seu orientador e com todo o grupo de pesquisa. Isso é muito bacana, porque não só você tem a possibilidade de novas leituras, como também de publicação, né? Porque o seu nome também entra, né, no rol de autores. Claro que isso vai depender muito, gente, do tipo de atividade que o aluno faz, né? Ali o objetivo do aluno ali dentro daquele grupo, tá? Depende muito do que o aluno consegue desenvolver, né? Proporcionalmente, né, ao nível que ele está. Por exemplo, se é um aluno de graduação, e ele vai estar fazendo iniciação científica, se espera X coisas deles, né? Um aluno de mestrado, a gente vai esperar coisas maiores, doutorado, maiores ainda. Então, isso, claro que é proporcional, mas um aluno que efetivamente queira, né, ter o seu nome também, junto com o grupo, numa publicação, né, junto com o professor, ele provavelmente vai trabalhar bastante também, né? Não é uma coisa assim, é trabalhoso, né? Mas a pessoa que entra, né, para essa área de pesquisa, ela se apaixona. Geralmente, quando ela tem esse interesse, ela vai querer saber cada vez mais. Bem, isso aqui a gente já falou bastante também no slide anterior, mas só para a gente fazer uma recapitulação, né? Então, a gente tem a criação da psicologia organizacional, né, no início do século XX, com raízes no século XIX. A psicologia organizacional, ela surge praticamente junto com a própria psicologia, né? Inclusive da sua organização enquanto ciência, com métodos, com intervenções mais próprias da psicologia, né? O que a gente falou lá na nossa primeira aula, né? Enquanto a psicologia tentava se desvincular, né, em parte da filosofia, né, para se tornar uma ciência, né, para ter seus próprios métodos, para ter suas próprias teorias, a psicologia organizacional, ela também teve esse trabalho, né? Os psicólogos organizacionais aí do início também tiveram esse trabalho, e, na verdade, eu diria até, arriscaria até dizer que hoje a gente continua com esse trabalho também, né, de desvincular um pouco as ênfases da administração em relação à psicologia. Mas, com certeza, nada se compara ao trabalho que os psicólogos aí no início, né, da carreira deles, o Walter Gil Scott, o Mustenberg, o Elton Maio, tiveram, né, para construir essa área. Porque eles partiram do zero, né, gente? Né? E nem por isso o trabalho deles deixou de ser importante, né? A gente estava até discutindo isso ontem no evento do Cine Clube Psi, que eu participei ontem com o professor Marcelo Costa, não sei se alguém de vocês esteve presente. A gente estava discutindo exatamente isso, né? Uma das questões que a gente estava discutindo a questão que, assim, aquele experimento, hoje, a gente não faria mais. Da mesma forma que os experimentos que o Walter Gil Scott e o Mustenberg fizeram aí na fábrica da General Electric, né, em Illinois, né, que culminou, né, na Escola das Relações Humanas, aqueles experimentos que eles fizeram lá na fábrica, na indústria, talvez a gente não fizesse mais aqueles experimentos hoje, mas aqueles experimentos, eles foram importantíssimos para o início da construção da área, porque antes disso não se tinha nada, entende? Então, foram eles, né, que tiveram que começar a montar esse quebra-cabeça, né? Então, assim, Gladys, Larissa, né, Isabela, o pessoal que está falando aqui no chat, não sei se vocês estão entendendo essa comparação que eu estou querendo fazer, né? No início de uma área, a gente parte do zero. Assim como, por exemplo, vamos imaginar que vocês daqui a pouco estejam
no mercado de trabalho e vocês queiram começar a estudar alguma coisa que não tenha sido estudada ainda muito, né? Que a gente tem ainda pouca literatura naquilo. Tem uma porção de coisas que a gente não tem literatura ainda, gente, uma porção, né? Ou se tem, é uma literatura muito, muito pequena ainda, né? A gente vai sofrer as mesmas coisas que o Elton Maio, que o Walter de Scott, que o Stanley Milgram sofreram lá na época deles, né? Não tinha comitê de ética, não tinha metodologias apropriadas, né? Então, eles ali estavam pensando essa construção, ao mesmo tempo que, para pensar essa construção, eles tinham que experimentar, como Freud experimentou, né? Como Piaget experimentou, todos esses caras passaram por essas situações, né? Agora, hoje, a gente tem um grande arcabouço teórico que foi, né, desenvolvido e vem sendo atualizado pelos psicólogos mais contemporâneos, para que essas teorias, essas intervenções, elas não fiquem obsoletas, né? Então, o desenvolvimento do conhecimento, a atualização do conhecimento vem daí, né? Se a gente para de fazer pesquisa, se a gente para de desenvolver ciência, daqui a pouco a gente não vai saber mais como solucionar, como atender as demandas da sociedade. E olha que a gente nem tem essa pretensão de atender a todas, né? Então, mesmo assim, é importante. Bom, aqui a gente tem, né, uma linha do tempo, algumas coisas aqui a gente já viu também, né? São eventos mundiais que contribuíram para a construção da história da psicologia organizacional no mundo, né? E tem algumas questões também aqui no Brasil, que a gente vai falar, que aqui a maioria são relacionadas a eventos mundiais. Tá? Em 1913, publicação do primeiro compêndio de psicologia organizacional. Em 17, a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento de testes psicológicos para a admissão de funcionários, para recrutar soldados para irem para a guerra, né? Então, foi importante também. Por que a Primeira Guerra, né, tem essa participação, digamos assim, na história da psicologia organizacional? Né? Porque, não só na organizacional, né? A gente está falando da organizacional aqui porque é a nossa disciplina, mas a Primeira, a Segunda Guerra, a Revolução Industrial, enfim, todos esses grandes eventos, eles tiveram, digamos assim, refletiram, né, muitas ações em todos os campos, em todas as ciências, né? E na psicologia, uma das questões que mais foi colocada foi o desenvolvimento de testes psicológicos. Para quê? Para identificar pessoas, identificar características de personalidade, principalmente, e de inteligência, tá? Que pudessem, digamos assim, ser selecionados para serem enviados à guerra, para serem colocados, né, em alguns tipos de trabalho, enfim. Em 1921, a gente tem a Psychological Corporation, né, a fundação dessa corporação. Em 64, a gente tem a lei que garante os direitos civis, né, nos Estados Unidos. E é interessante, né, a gente começar a prestar atenção nessas datas, né? Aparentemente são datas muito distantes de nós, mas historicamente, né, e para, digamos assim, a construção, né, o desenvolvimento de uma área a partir dessa data, né, se a gente pensa que a construção de um conhecimento requer pesquisa e que essa pesquisa ela demanda tempo, 1964 não está tão longe assim, né? Então, a gente tem aqui, pulei aqui dois, tá, gente? 1924, os estudos de Hawthorne, e 39, a Segunda Guerra Mundial.
Em 1970, a APA aceita o nome de Divisão de Psicologia Industrial e Organizacional. Em 91, a gente tem a lei que favorece os americanos com invalidez. Olha que interessante, nos Estados Unidos, 1991. 1991, a gente tem aí o quê? 30 anos, correto? Gente, sempre quando eu falar de cálculo assim, vocês me corrijam, tá? Se eu estiver falando errado. Então, gente, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para uma área, né? Para todo um desenvolvimento de uma área. Né? E aqui nesses próximos slides, o 35 até mais ou menos aqui o 40, a gente tem exatamente uma pequena descrição dessa mesma linha do tempo. Tá? Então, a psicologia organizacional, ela nasce atrelada aos interesses das indústrias, fazendo processo seletivo, né, e colocação de candidatos, e para melhorar o atendimento, né, à demanda das indústrias, surgem os testes psicológicos, construídos e desenvolvidos entre as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, durante as décadas entre as duas guerras mundiais, a psicologia organizacional se expandiu, né, para a maioria das áreas que a gente conhece hoje. Né? Ela saiu desse enfoque psicométrico, de testagem psicológica, e foi crescendo. Né? E todas as áreas que a gente conhece hoje já são, né, já são antigas. Né? Mas aí você pode mesmo perguntar, Ivani, mas então é importante continuar, mesmo assim, com esses estudos? Sim, com certeza, gente. É importantíssimo a gente pensar na atualização desse conhecimento, porque o mundo não para, né, gente? As mudanças não param. Mudanças sociais, econômicas, políticas, todas essas mudanças a médio e longo prazo provocam na sociedade mudanças nas relações, mudança na forma, nas relações de produção, nas relações sociais. Então, é importante que, por mais antiga que seja a área, é necessário que os estudos, é necessário que as problematizações continuem sendo feitas, ok? Os psicólogos organizacionais começaram a formar empresas de consultoria. A mais famosa foi a Psychological Corporation, fundada em 1921 por James McQueen Cattell. Só a partir da Segunda Guerra Mundial é que a APA, a Associação Americana de Psicologia, começou a valorizar a psicologia organizacional, pois antes valorizavam somente o que vinha da psicologia experimental. Por quê, gente? Alguém se arriscaria a explicar o porquê que a APA, olha a data, né? 1939, a APA, a Associação Americana de Psicologia, é uma associação que organiza todas as modalidades, todas as áreas da psicologia. Quando é que a psicologia surgiu mesmo? Né? No final do século XIX, início do século XX. Né? Será que em 39, né, a psicologia já teria conseguido se distanciar totalmente da filosofia? Né? A psicologia organizacional já teria conseguido se distanciar completamente da administração? A psicologia, ela já tinha nessa época recursos da própria psicologia para implementar essas áreas? Ela já tinha, digamos assim, um pragmatismo, né, de registro, de metodologias que pudessem conferir a essa área, né, credibilidade, legitimidade? Então, vejam, não só a psicologia, como todas as sub-áreas da psicologia, elas precisaram lutar para conseguir um espaço, né?
Então, veja, há que se reconhecer essas áreas para que elas possam se legitimar, se possam, digamos assim, se configurar como instituições legítimas, organizadoras dentro daquele contexto, ok? Em 1944, foi criada a divisão para a psicologia comercial e industrial. Em 70, passou a se chamar de divisão de psicologia industrial e organizacional, e hoje já é conhecida, não tem mais esse nome, hoje já é conhecida como sociedade industrial e organizacional. Não é mais divisão de psicologia industrial e organizacional, é sociedade, né? Então, essas nomenclaturas, elas vão mudando a partir do momento que os próprios psicólogos vão explorando mais a área, vão definindo mais o propósito de cada área, entendem? Então, isso não é feio, isso não é ilegítimo, né? Pelo contrário, é importante, né, que os próprios psicólogos, cada um na sua área, tenham consciência da necessidade dessas atualizações. Isso não vai desmerecer a área. Um outro acontecimento importante para o campo da psicologia organizacional foi a Lei dos Direitos Civis de 1964 nos Estados Unidos, certo? Sobre como as organizações elas deveriam contratar e lidar com seus funcionários, né? Então, e olha que coisa interessante, principalmente em relação à discriminação dos grupos minoritários, gente. E olha, então, 1964, o que a gente está falando aí de grupos minoritários? Grupos raciais, né, negros, gênero, né, especialmente as mulheres, deficientes físicos. Essa luta que a gente tem hoje começou mais ou menos aí, né? Então, veja, a gente tem aí, vamos fazer o cálculo de novo, né? 60, a gente tem aí 60, 40, 60 anos, né? 60 anos aí da implantação desses direitos civis. A gente sabe que hoje, né, isso já está bem mais desenvolvido, já está bem mais ampliado, né? Mas as discussões continuam. Embora já essa lei, né, dos direitos civis já tenha completado os seus 60 anos, olha quantas barbaridades a gente observa ainda hoje, só pela mídia, né? Só pela mídia, que a gente sabe que a mídia não passa tudo, a gente sabe que a mídia controla muitas informações, a gente sabe que a mídia, né, ela direciona muitas informações, mas só olhando a mídia, né, que não é uma fonte totalmente, digamos assim, que tem uma credibilidade, né, 100%, olha quantas coisas ainda acontecem, né, nas nossas relações interpessoais, seja dentro do trabalho, seja nas relações da sociedade, né, como um todo, quantas violências, quantos problemas ainda acontecem. Então, você pode falar assim, Ivone, porque esse tema já tem 60 anos, é muito antigo, eu não vou falar sobre isso. Pelo contrário, né? Olha como que esses eventos que acontecem, né, ao nosso redor, no Brasil e no mundo, só mostram quanto que a gente ainda tem que discutir, né, o quanto que a gente tem que desenvolver, o quanto que a gente tem que lutar ainda, né, por políticas públicas que possam, né, dar, né, a todos os cidadãos, né, os direitos e os seus deveres. Em 1991, então, a lei se estendeu, né, para a proteção de deficientes físicos,
Quando a discriminação contra as minorias se tornou ilegal, as organizações tiveram de mudar muitas de suas práticas no trabalho. Psicólogos organizacionais foram chamados para ajudar a criar procedimentos que pudessem eliminar a discriminação no trabalho. E aqui a gente tem, né, uma lei que é muito famosa aqui no Brasil, né, que é a lei de cotas, vocês com certeza já devem ter ouvido falar, né? A lei de cotas é a lei 8.213 de 1991, declara que a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou com pessoas deficientes, com pessoas com deficiência, na seguinte proporção. Então, essa lei estabelece, né, essa percentagem. 2%, né, em empresas que têm até 200 funcionários, 3% de 201 a 500 funcionários, 4% de 501 a 1.000 funcionários e de 5% mais do que 1.000 funcionários. Né? Essa percentagem, né, ela ainda continua, né, 200, né, 2, 3, 4, 5%, e todo ano é estipulado um teto para penalidade. Nesse último ano de 2020, o valor da multa variava, né, de acordo com a gravidade da infração, entre R$ 2.519,31 e R$ 251.929,36. Esse acréscimo, né, que estabelece o percentual a ser aplicado, ele é definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ou seja, tem um auditor fiscal do trabalho aí. Então, gente, a gente percebe que essa multa, né, ela ainda é muito pequena, se a gente for considerar, né, que isso é, digamos assim, uma multa para uma empresa, né, e uma multa, né, que diz respeito à inserção, né, de um trabalhador, de uma pessoa dentro de uma organização de trabalho, né, de uma pessoa, enfim, do direito que uma pessoa tem, do direito que um cidadão tem de trabalhar, né, essa multa, né, é muito pequena ainda, porque a maioria das empresas elas conseguem pagar, né, essa multa. E aí, então, o que acontece? Ela não... Tem empresas que chegam a preferir pagar a multa do que, do que colocar essa lei de cotas em funcionamento. Né? Porque colocar a lei de cotas em funcionamento implica, né, de toda uma reestruturação da organização, que nas contas, né, dos gestores, dos diretores, essa conta pode ser financeiramente muito maior. Tá? Gente, só para vocês, só um parênteses aqui, eu já vou puxar a lista aqui do chat do Canvas, tá? Só lembrando que não precisa o aluno ter participado do chat para o registro ser feito, tá? Esse registro ele é feito a partir da conexão, tá? Então, assim, uma vez que você conectou, já está registrado, não necessariamente você precisa estar participando, tá bem? O José aqui caiu agora, ele acabou de cair. Estava com 35, agora já está com, agora estamos com 34.
Vou esperar só mais um minutinho para ver se ele consegue voltar, tá? Eu vi aqui que ele caiu, porque eu fico acompanhando aqui os usuários, e estava 35 agora, mas de repente caiu e o José sumiu. Vou esperar mais uns minutinhos para não deixar ele de fora. Se ele não voltar, eu registro ele manualmente, tá? Bom, vamos lá. Continuando, então. Então, como eu já disse também, os dois psicólogos principais, né, considerados fundadores do campo da psicologia organizacional, foram o Gumbstenberg e o Walter Gil Scott. A gente também tem um outro, né, um autor também chamado Elton Maio, que estou colocando aqui agora, tá, gente? Eu sempre cito ele, mas ele acaba não entrando aqui no slide. Eu inseri ele agora, mas o slide que já está lá no Canvas e no Drive não está com ele.